senhora, mas o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pediu um jejum. Até ontem numa live eu falei sobre isso. Ele pediu um jejum que fosse da meia-noite até o meio-dia do dia de hoje, né? E ele pediu para que todos fizessem, ele pediu para que a nação fizesse isso. E uns hipócritas, uns apóstatas, uns esquerdopatas, eu não sei quem, posso definir quem são eles, mas com certeza contra o reino, se levanta para dizer que o presidente não tem essa autoridade, que o presidente não sabe o que é um jejum, o presidente desconhece o que é um jejum. Bom, amado, independente dele saber ou não saber, independente se ele conhecer ou não conhecer, tinha alguns líderes ali religiosos que falaram para ele, olha, é bom que faça assim, é bom que peça um jejum, e ele, com a autoridade máxima, ele pediu um jejum a toda nação. E tem mérito para isso, irmão, e tem autoridade para isso. A Bíblia nos fala que ele tem essa autoridade. Outra coisa mais que nós precisamos entender, que muitas pessoas não entendem, tá? Muitas pessoas não entendem. Ele tem sim essa autoridade, em primeiro lugar. Outra, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1, até a seguir, Josafá, com medo, ele resolve buscar a Deus, mas para isso ele pede um jejum nacional. Ele coloca toda a nação a fazer um jejum para Deus. Jesus certa vez falou a Pilatos, nenhuma autoridade terias se do meu Pai do céu não te fosse dada. Outra coisa, no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Quer ver outra coisa? Livro de Romanos, capítulo 13, diz assim, todos devem sujeitar-se a autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Tá? Agora vai lá. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, tá? Mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faça o bem e ela te honrará. Tem mais. Aqui no livro de 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviado para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então tem levantado muito pastor, que se dizem pastor, tá? Se levantando dizendo que o Bolsonaro estava errado de pedir à nação um jejum nacional. Isso é um absurdo, isso aí é uma coisa que não tem cabimento, tá certo? O Bolsonaro está certíssimo, ele com a autoridade máxima instituída na terra por Deus, ou seja, na nação brasileira, ele é a autoridade máxima. Na nação brasileira, ele é a autoridade máxima. Então ele tem sim esse direito de pedir ao povo que jejue, independente dele se conhecer ou não, como é que funciona, como não funciona, porque jejum tem diversas maneiras, de diversos jeitos. Existe jejum secreto, existe jejum que você tem que ter realmente secreto, você não pode falar para o inimigo a arma que você vai usar, ele é secreto, mas dessa vez ele pediu toda a nação, tá certo? Mexeu com o inferno, irmão, ele tem muitos inimigos lá dentro,
Ele mexeu com o inferno, mexeu com todos os inimigos. Eu tenho certeza que esses que se levantaram aí são como diz, cobra mandada para incentivar aqueles a não fazer o jejum. Mas o presidente está corretíssimo, fez a coisa correta, e todos que aderiram e fizeram o jejum, fizeram corretamente, obedeceram a ordem que a Deus também, o próprio Deus fala, eles obedeceram a ordem que por Deus é dada. Deus nos diz que nós temos que submetermos à autoridade da terra, e assim fizeram. Meus parabéns a todos que praticaram esse jejum, que participaram, que oraram, que tiraram o tempo para isso, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar, vai honrar o presidente, vai honrar a nação, e Deus vai os abençoar de forma tremenda. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.